A Antártica, essa imensa e gelada extensão da Terra, é um dos lugares mais inexplorados e enigmáticos do planeta. Governada por uma escuridão eterna e coberta por camadas de gelo, seu silêncio é apenas interrompido pelo som do vento cortante. Mas o que realmente esconde esse continente afastado? Por que é tão proibido e perigoso explorar a Antártica? Para algumas pessoas, as respostas podem ser mais assustadoras do que se pode imaginar. O Tratado da Antártica, assinado por diversas nações, proíbe atividades militares e garante que a exploração científica seja pacífica. No entanto, esse acordo se torna um véu sobre uma verdade sombria. Dentro das profundezas do gelo, muitos acreditam que existem segredos que não deveriam ser revelados, segredos que foram enterrados sob o gelo por uma razão. A Cidade Perdida. Nos relatos de exploradores, há histórias de uma antiga civilização que existiu sob o gelo, uma cidade perdida chamada Eldra. Pesquisas feitas na década de 1960 revelaram estruturas estranhas e artefatos que não pertenciam a nenhuma cultura conhecida. A equipe de pesquisadores que encontrou as ruínas foi rapidamente silenciada, seus dados confiscados e seus relatos ignorados. O que havia sido descoberto foi enterrado sob uma camada de segredo. Mas o que poderia ser tão perigoso que houve necessidade de silenciar os que o viram? Alguns acreditam que Eldra não era apenas uma civilização, era uma porta de entrada para forças muito mais sombrias. Os Sussurros do Gelo. Nos anos seguintes, aventureiros e cientistas que tentaram se aproximar da localização da Cidade Perdida começaram a relatar experiências perturbadoras. Durante uma expedição a uma das regiões mais remotas, uma equipe ouviu sussurros inexplicáveis emanando do gelo. Os sons pareciam formar palavras em uma língua desconhecida, quase como um chamado para se aproximar. Segundo testemunhas, aqueles que foram atraídos pelos sussurros não voltaram. Aqueles que sabiam da coragem e do destino de seus colegas afirmaram que o gelo guardava a memória de algo maligno e antigo, algo daqueles que não deveriam ser despertados. As criaturas do gelo. À medida que o tempo passava, rumores de criaturas estranhas começaram a circular. Relatos descreviam sombras se movendo entre os blocos de gelo, figuras que pareciam observar de longe, sempre fora de alcance. Os cientistas que permaneceram na região começaram a notar que a fauna local estava mudando. Os pinguins, normalmente brincalhões, tornaram-se agressivos e inquietos, enquanto as focas e os leões marinhos pareciam evitar certas áreas do litoral. A vida selvagem parecia ciente de algo que os humanos não podiam compreender. Mas a verdade mais perturbadora surgiu quando alguns pesquisadores tomaram conhecimento de uma antiga lenda indígena chamada Nukik, que descrevia a Antártica como a última prisão de entidades milenares, seres que se alimentam do medo e da dor dos humanos. Em suas histórias, falavam de um portal subterrâneo, um acesso a uma dimensão paralela onde essas criaturas tomaram forma. Os nativos acreditavam que a própria Terra estava tentando proteger os humanos desses seres, selando o acesso sob camadas intermináveis de gelo e isolamento. O enigma da base russa Vostok. Uma das áreas mais vigiadas da Antártica é a base Vostok, uma estação de pesquisa russa localizada a mais de 1000 metros de profundidade sob o gelo. Além de estudos climáticos, rumores indicam que esta base esconde algo mais, uma entrada para um lago subterrâneo, o Lago Vostok, que tem sido isolado do resto do mundo por milhões de anos. Cientistas relatam que a vida nesse lago é estranha, com criaturas que desafiam as leis da biologia tal como conhecemos. Aqueles que visitaram a base notaram uma atmosfera estranha, como se algo grandioso estivesse sendo mantido em segredo. Poderia Vostok ser uma porta para um tipo de vida que não pertence a este mundo? Aqueles que tentaram acessar o lago nunca mais foram ouvidos, e seus nomes foram apagados de todas as bases de dados científicas. A última expedição. Em uma última tentativa de explorar as profundezas da Antártica, um grupo de cientistas decidiu desafiá-las e ir além dos limites impostos. Com equipamentos avançados e um plano meticuloso, entraram nas regiões mais afetadas por fenômenos estranhos. Entre eles estava a doutora Lisa, uma especialista em climatologia que sonhava em descobrir os segredos que a Antártica escondia. Após semanas de exploração, suas transmissões começaram a ficar estranhas.
A doutora Lisa relatou a cada dia mais eventos inexplicáveis, ecos de vozes, sombras em movimento e flashes de luz que não deveriam estar ali. A equipe decidiu se dividir para investigar, mas logo perderam a comunicação. Uma das gravações deixadas para trás mostrava a doutora Lisa apontando para algo nas sombras, sua voz tremendo de medo. Você está vendo isso? Não é, e isso não é possível. O vídeo terminou. Quando a equipe de resgate chegou, não encontrou ninguém, apenas equipamentos quebrados e uma imensa sensação de que algo estava se aproximando. Atualmente, a Antártica permanece um enigma, envolta em mistério e medo. Os governos do mundo mantêm um silêncio sombrio sobre o que realmente acontece nas regiões mais profundas do continente, e muitos especialistas acreditam que isso é apenas o começo. O continente gelado não é apenas um espaço inexplorado, é uma prisão para entidades perdidas e segredos que desafiam a compreensão humana. A pergunta persiste: por que ninguém pode explorar a Antártica? A resposta talvez seja mais simples do que pareça. Às vezes, há segredos que não devem ser conhecidos. A Antártica é um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam com um futuro incerto, onde as verdades obscuras permanecem enterradas sob camadas de gelo, e onde cada sombra deve ser respeitada.